Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, na divulgação do canal. Isso ajuda o YouTube a compartilhar, tá, os conteúdos, vídeo que eu lanço aqui na plataforma. Então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte dessa grande família, na qual tem crescido a cada dia. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Então me segue lá, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje, o qual vocês já viram aí. Hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, um testemunho, tá bom? Uma experiência que eu tive com Deus. Como vocês já viram aí, Deus respondeu ao meu jejum de 48 horas. Aleluia, glória a Deus. Bom, gente, eu vou contar aqui um pouquinho como é que foi esse jejum, tá bom? Então, gente, eu tinha acabado, né? Eu e minha esposa acabado de aceitar a Jesus, de voltar, né, para a presença de Deus. Tínhamos acabado de professar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, e nós estávamos em um relacionamento. E nós queríamos a confirmação de Deus a respeito do nosso casamento. Por mais que a gente já morasse junto, né, e já tivéssemos a decisão de estarmos juntos, de que nós queríamos estar juntos, mas nós queríamos que Deus confirmasse se realmente era para a gente casar, se realmente era propósito dele de nós estarmos juntos, sabe? Se o propósito que Deus tinha na vida do meu marido e na minha vida ia estar de acordo com o propósito dele, nós dois juntos. Então Deus colocou isso no nosso coração, em estarmos fazendo esse propósito. Então meu esposo e eu resolvemos fazer esse jejum em prol a uma resposta da parte de Deus. Nós fizemos esse sacrifício diante de Deus, gente, porque foram 48 horas em jejum. Só que nós fizemos esse jejum parcialmente, tá, gente? Nós então introduzimos água. Só que nós não bebíamos, gente, água toda hora, tá bom? Quando o jejum ele é parcial, não é para você ficar bebendo água toda hora, o tempo todo, não. É para você beber água quando você sentir realmente a necessidade. Quando você vê que realmente, tipo, o teu corpo tá desfalecendo, não tá aguentando, aí você vai lá e toma um copo de água, entendeu? Não que você vai ficar bebendo água o tempo inteiro. Então, o nosso jejum foi dessa forma, foi o parcial. Então, a gente bebíamos água quando a gente achava que era necessário, quando a gente via que estava se sentindo um pouco mal, ou então uma fraqueza, a gente ia lá e introduzia a água. E durante esse propósito, gente, a gente focou muito mesmo nesse jejum. Então foram 2 dias, sabe, de consagração a Deus. A gente ficou totalmente separado, gente, totalmente separado, sabe, daquilo que era mal diante de Deus, daquilo que era perverso, daquilo que era iníquo diante do Senhor. Então a gente ficou bastante vigilante durante esses 2 dias de jejum. Então a gente tentou ocupar ao máximo a nossa mente, o nosso coração, sabe, para as coisas do reino. Então a gente tirava período de oração, e no momento da oração que a gente tirava ali, a gente sempre orava em relação à confirmação do casamento, tá? A gente não ficava orando, tipo, por enfermidade, por livramento, sei lá, ou por alguma causa específica, não. Nesse momento do propósito e nesse momento do jejum e da oração, a gente especificamente orava em pró de Deus confirmar o nosso casamento. Então a gente falava: Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor está neste negócio, se é a tua direção, Senhor, de estarmos juntos, de casarmos. Então a gente orava nesse sentido, tá, gente? Porque quando você está em um jejum específico,
específico, quando você faz um propósito específico, você não pode estar acrescentando outras coisas. Um exemplo, você está em um propósito referente à tua saúde. Um exemplo, vamos supor que você faça um jejum de 24 horas em prol da tua saúde. Nesse propósito, você não pode ficar orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu marido, não. Naquele momento ali, você vai tirar um tempo específico para você estar intercedendo pela sua saúde, entendeu? Aí você vai colocar a sua saúde, você vai colocar diante de Deus, falar: Senhor, visita a minha saúde, meu corpo físico, olha, Deus, visita os meus órgãos, toca na corrente sanguínea. Você vai orar nesse sentido, entendeu? Não vai ficar acrescentando outras coisas, gente, a não ser que o propósito abrange outras coisas. Eu, por exemplo, já fiz propósito, né, jejum, incluindo 3 coisas específicas em um único jejum. Você pode fazer isso, porque às vezes as pessoas acham que você tem que fazer um jejum específico por cada coisa. E não, gente, não precisa. Não tem essa necessidade, a não ser que o Espírito Santo de Deus te inspire, te fazer dessa forma, te oriente. Fora isso, não tem essa necessidade, de você estar fazendo um jejum específico para cada coisa. Você pode estar incluindo uma coisa, 2 coisas, vai de acordo com a sua necessidade. Eu já fiz jejum que eu incluí 3 propósitos, 3 situações, entendeu? E Deus recebeu. Entendeu? Mas quando você focar em um só propósito, se você focar em uma só coisa, então você tem que orar, interceder e clamar somente por aquela coisa ali, entendeu? Porque o propósito é voltado sobre aquela coisa. Então, no nosso caso, o propósito era voltado ao nosso relacionamento. Então, a gente focou somente no nosso relacionamento, entendeu? Só orávamos no sentido do relacionamento. E então a gente tirava um período de oração, depois a gente estudava um período a palavra de Deus. Então tirávamos ali um capítulo, né? Separávamos ali um livro para estar lendo, para estar meditando, tá? E também cantávamos louvores ao Senhor, tirávamos um período para adoração. E, gente, tentávamos ocupar o máximo a nossa mente com as coisas santas, porque o jejum, ele é uma consagração, ele é uma separação que você faz ao Senhor naquele momento. Então a gente não podia tá no jejum e tá tipo, né, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, falando coisas que não convém, sabe, fazendo fofoca, falando da vida dos outros, ou assistindo um conteúdo que não edificava, que não glorificava a Deus. Não, porque aí ia ser um sacrifício de tolo, sabe? Deus não ia receber, não ia chegar como cheiro suave até o Senhor. Então a gente tentou vigiar nesse aspecto, tentamos o máximo ocupar a nossa mente. Eu não tô lembrada, mas eu acho que os dias de jejum que a gente fez eram dias também que tinha culto na nossa igreja. Então é melhor, gente, né? Se você puder, quando você for fazer jejum, você faça no dia que tem culto na sua igreja, tá bom? Não que você não possa fazer quando não tem culto, mas eu acho que é melhor você fazer jejum ou algum propósito quando tiver culto na sua igreja. Porque aí você vai totalmente dedicar aquele dia ali a Deus, entendeu? Você vai acordar de manhã, você vai orar, depois você vai ler a palavra, você vai cantar louvores e depois você vai para a igreja. Então a sua mente, seu coração, tudo vai estar voltado a Deus naquele momento. Quando a gente fica em casa, a nossa mente fica mais aérea, entendeu? Porque a gente vai fazer os afazeres da casa, uns vão cuidar dos filhos, outros vão cuidar do marido, outros vão trabalhar. Então a mente fica aleatória, entendeu? Então a gente não fica totalmente com o nosso coração, a nossa alma voltado a Deus, sabe? A fazer aquilo que é edificante, que glorifica a Deus. Então, se vocês puderem, faça jejum, propósito em dias que tenha culto na tua igreja, que tenha culto de oração, culto de palavra, culto de adoração, ok? Então, resolvemos fazer esse propósito porque Deus havia ministrado no nosso coração e nós queríamos a confirmação, tá, gente? Então, nessas 48 horas, nos separamos, nos consagramos a Deus,
fizemos tudo para que não viéssemos pecar, ficamos bastante vigilantes, sabe? Com as nossas palavras, com as nossas ações, para que a gente não viesse pecar contra Deus. Porque quando você está em jejum, você precisa estar 24 horas na vigilância, com aquilo que você fala, com alguma atitude, entendeu? Porque o inimigo, ele vai tentar nesse período aí fazer com que você peque, entendeu? E para que Deus não venha receber o seu propósito. Então nós temos que ficar muito ligado e vigilante no Senhor. Então, se passado essas 48 horas, a gente foi para a igreja, teve um culto e houve um culto ali, né, normal. E foi quando, na metade do culto, Deus usou, sabe, o nosso pastor de uma forma tão poderosa mesmo, gente, como nunca antes, para confirmar ali. Deus pegava, e o meu pastor não sabia, tá? Que a gente estava nesse propósito, que a gente fez esse propósito com Deus, e Deus usando o meu pastor ali, tá? Confirmou, e Deus falando que tinha recebido o nosso propósito e que ali Deus estava confirmando a nossa união, e Deus falou outras coisas a respeito do nosso casamento, tá? A gente fez muitas promessas para nossa vida, para o nosso relacionamento. Então, gente, valeu a pena esse esforço, esse sacrifício que eu e meu esposo fizemos, tá? Para que Deus confirmasse o nosso relacionamento, e Deus recebeu, sabe? Chegou como cheiro suave diante de Deus. Deus falou, né, que era da vontade dele, que o nosso relacionamento era do propósito dele. E ali, gente, eu chorava muito, porque eu fiquei muito feliz, muito alegre em saber que Deus tinha recebido, que Deus tinha se atentado para o nosso propósito, sabe? Por aquilo que a gente tinha colocado no nosso coração, e nós glorificamos muito ao Senhor. Então, se Deus colocou no seu coração o desejo de estar fazendo um propósito, de estar fazendo uma campanha, de estar fazendo um jejum, faça, tá? E seja fiel até o fim. Vá, né? E dê continuidade, porque Deus irá receber, tá? E Deus irá dar a vitória, tá bom? Então esse foi o testemunho, gente. Eu espero muito que esse vídeo te edifique de alguma forma, de alguma maneira, te ajude. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, tá bom? Sobre o tema de hoje. Então é isso, um beijo e até a próxima.